Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Hoje eu, Ravi Savaia, fui convidado para falar sobre nulidades em espécie. Bom, pessoal, no primeiro vídeo eu falei sobre conceitos, princípios de nulidade. E hoje eu vou falar nulidades em espécie. Do que eu estou falando indiretamente? Do artigo 564 do nosso Código de Processo Penal. Esse artigo, pessoal, ele é importante porque ele elenca um rol de nulidades. Lembrando que é um rol exemplificativo, justamente porque não é taxativo, porque existem súmulas que citam outras nulidades, alguns artigos esparsos também, porém é um rol muito importante. Seu primeiro inciso, ele fala da incompetência do juízo, da suspensão e do suborno como causas de nulidades. O primeiro item que eu vou citar, vou desmembrar esse primeiro inciso, e falar da incompetência do juízo. A gente sabe muito bem que um juiz que não seja competente, ele não pode julgar uma matéria que ele seja incompetente. Vamos imaginar, um juiz estadual julga um crime da Justiça Federal. São matérias diferentes. Isso vai causar, obviamente, uma nulidade absoluta. No vídeo anterior eu diferenciei o que é uma nulidade absoluta do que seja uma nulidade relativa. Nulidade absoluta vai contra a ordem pública, o interesse coletivo. E o prejuízo da nulidade absoluta, ele é presumido. E na nulidade absoluta, segundo Fernando Capês, o ato, ele vai direto, ele afeta diretamente o texto constitucional. E princípios constitucionais, como ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição e etc. Juiz natural também. Já na nulidade relativa, afeta o interesse predominante das partes. Justamente por isso, o prejuízo deve ser comprovado. A parte que alega o prejuízo deve comprovar que realmente houve um prejuízo na sua defesa e etc. Lembrando que hoje em dia, na jurisprudência atual, existe entendimento que, tanto na nulidade absoluta quanto na nulidade relativa, o prejuízo deve ser comprovado. Voltando, eu estou desmembrando o inciso 1º do artigo 564, que o inciso 1 fala por incompetência, suspensão ou suborno do juiz. Eu estou falando da incompetência. Eu falei competência em razão da matéria. Se o juiz não é competente para aquela matéria. Nulidade absoluta. Incompetência por fora de prerrogativa de função. Vamos imaginar um deputado estadual sendo julgado por um juiz da primeira instância. Não, como um deputado estadual tem fórum, quem vai julgar ele é o TJ. Isso gera uma nulidade absoluta. Competência funcional das fases do processo. Lembra lá, o juiz da garantia cuida daquela fase da investigação. Ofereceu a denúncia, tem um juiz da instrução. Na fase de instrução, fase probatória. Teve a sentença, tem a fase da execução penal. Cada uma dessas fases tem juízes diferentes. Então vamos imaginar que um juiz de instrução propõe uma decisão própria na fase de execução penal. Essa decisão é nula, porque é nulidade absoluta. Competência territorial. Essa é relativa. Porque depende da alegação do prejuízo das partes. Vamos imaginar que a ação penal foi proposta em uma comarca vizinha ao local do crime. Se o réu não alegar o prejuízo, essa ação vai correr normalmente. Então, quando falar de competência territorial, se caso acontecer, um exemplo é o juiz prevento, a prevenção. O juiz lá fez uma prisão preventiva no caso, ele fez os primeiros atos ali. Foi um juiz que teve a primeira iniciativa no caso. É o juiz da primeira vara. Ele se torna prevento, mas o processo vai para a segunda vara. Se ninguém arguir que aquilo teve um prejuízo de fato para as partes, o processo vai seguir normalmente para a segunda vara, porque na nulidade relativa, o prejuízo tem que ser comprovado. Tá bom? Eu falei da incompetência, agora eu vou falar da suspensão. Suspensão, quando a gente fala de suspensão, pessoal, é causas
São causas externas ao processo, tá? Está lá elencadas no artigo, no inciso 1, que ele fala incompetência e suspensão. Ainda dentro do inciso 1, diz que será causa de nulidade a suspensão do juiz. Quando você quer estudar a suspensão em si, você vai lá no artigo 254 do CPP, tá bom? Mas o que pode influenciar... Suspensão, pessoal, quando você lembrar dessa palavrinha suspensão, você sabe que são fatores que podem influenciar na imparcialidade do juiz. Quando uma das partes for amigo íntimo do juiz ou inimigo capital. Esse é um exemplo de suspensão. Em regra, nulidade relativa, tá? Mas o Aury Lopes e parte da doutrina alertam que se houver prejuízo à imparcialidade, pode assumir caráter absoluto. Exemplo, juiz amigo íntimo do réu, que não se declara suspeito. Porque a suspeição, no caso, o juiz tem que falar, né? Ele que tem que virar e falar, ó, eu sou suspeito para julgar esse caso. Se o juiz não fala, pode gerar uma nulidade relativa. Agora, alguns doutrinadores diz que se for tão grave o vício contra a imparcialidade, no caso de suspensão, nulidade absoluta, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa para falar sobre suspensão. Dentro da suspensão, você pode falar o impedimento. Impedimento, se você quer estudar o impedimento, artigo 252 do CPP. Suspensão é causas fora do processo, é no âmbito mais subjetivo. O impedimento é dentro do processo, que pode afetar também a imparcialidade. Se uma das partes for cônjuge do magistrado, exemplo, o promotor e o juiz são casados, não pode atuar na mesma vara, causa de impedimento. Nulidade absoluta ou relativa? Parte da doutrina, pessoal, fala que o impedimento gera o ato inexistente. Lembra quando eu falei no primeiro vídeo que o Capês fala que o ato inexistente é aquilo que não aconteceu nada, não gera efeito nenhum no mundo jurídico. Ou seja, um ato que jamais deveria ter sido praticado, não precisa de decisão judicial para ser ignorado. Mas tem uma segunda corrente, também importante essa corrente, que fala que no caso de impedimento, não gera um ato inexistente, gera nulidade absoluta. Nulidade absoluta, pois viola o princípio da imparcialidade. Agora a gente vai para o suborno ao juiz. A gente está tudo no inciso 1º do artigo 564, tá? Que fala por incompetência, já expliquei, as competências em razão da matéria, do fórum de prerrogativa de função, competência funcional, e a exceção, que é nulidade relativa, é a competência territorial, ratione loci. Falei da suspensão, falei do impedimento, que existe uma discussão na doutrina, quando há impedimento do juiz, parte acha que é ato inexistente, parte acha que é nulidade absoluta, e agora eu vou falar sobre o suborno. Suborno se configura, o que é o suborno? Quando o juiz pratica um crime, ou de prevaricação, ou de corrupção passiva. Dentro de um processo, obviamente. Causa nulidade absoluta, tamanha gravidade do ato. Tá? Nulidade absoluta, porque atinge diretamente a imparcialidade e corrompe a jurisdição. Né? Como é que um juiz vai ser imparcial se ele já recebeu dinheiro? Eu não quero pular tópico com vocês, porque esse estudo é um pouco chatinho, mas ele é importante. Inciso 2 do artigo 564, ilegitimidade das partes. Pessoal, no estudo da ilegitimidade das partes, vocês têm que entender, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, existe ilegitimidade a de causa e ilegitimidade a de processo. A de causa é o vínculo com o direito discutido. Por exemplo, eu sou dono de um apartamento, eu quero propor uma ação de despejo de um inquilino meu, uma pessoa que está alugando um apartamento meu. Eu tenho propriedade de causa para pedir isso porque eu sou o dono do apartamento. Agora, um vizinho, se quer propor uma ação de despejo no meu apartamento, ele não tem, você percebe que esse vizinho não tem vínculo com o direito discutido, porque ele não é dono do apartamento.
Se esse vizinho quisesse propor a mesma ação que eu, alegando me defender, por exemplo, não acho absurdo, entra com uma ação pedindo que saia do apartamento do Ravi. Não tem propriedade, não tem vínculo com o direito discutido, ele não tem propriedade ad causa. Isso é ad causa. E ad processo? Ad processo é a aptidão, a capacidade de estar no processo. Uma criança não tem aptidão para estar no processo, ela tem que ser representada. Então, quando acontecem esses vícios, né, acontece a nulidade absoluta. A de causa pode estar só em juízo quem é titular ou interessado da relação jurídica, como eu dei o exemplo do apartamento. Se João entra com uma ação de despejo, ele só terá legitimidade de causa se for proprietário desse apartamento. Se um vizinho que nada tem a ver com o contrato ajuizar a ação, faltará legitimidade ad causa. Legitimidade ad processo é a aptidão para participar do processo. Uma criança pode ter legitimidade de causa, ela pode ser herdeira, mas não ter legitimidade de processo, porque não tem aptidão, não tem idade para estar no processo, ela tem que ser representada, ela não pode estar sozinha nesse processo. Se o MP, que não é parte legítima de uma ação privada, gera nulidade absoluta. Se o MP, que não é parte legítima de uma ação privada, querer se propor uma ação privada, gera nulidade absoluta. Isso aqui não é tão difícil, né, pessoal? Ilegitimidade. Vou só fazer um resuminho aqui desse inciso 2. Trata-se de nulidade absoluta quando ocorre, tá? Ligado à ideia do juiz natural. Exemplo, o juiz de paz conduzindo o processo criminal, sem competência para isso. É um exemplo da ilegitimidade, mas é mais ligado à legitimidade das partes, tá? Nem tanto como o exemplo aqui dado pelo Renato Brasileiro. Vamos para o inciso 3. Falta de denúncia, queixa da representação ou da requisição do ministro. Se não tiver denúncia, queixa, a ausência dessas peças gera nulidade absoluta. Mas aí você vai falar, como que num processo não tem denúncia? Não tem queixa no caso de uma ação privada? Como é que isso acontece? Acho que é difícil, viu? Porque um processo para iniciar tem que ter a denúncia, né? Tem que ter a queixa, se for ação privada. Então percebe que é quase que uma coisa doutrinária, para você entender, mas no conceito, no ponto de vista doutrinário. Se não houver a peça da denúncia, não houver a peça da queixa, a ausência dessas peças, o vício é tão grave que gera uma nulidade absoluta. Assim como representação e requisição. Agora, a representação, pessoal, tem uma observação importante aqui. A representação, ela pode ser sanada. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o MP ele entra com uma denúncia de uma ação pública condicionada. Percebe que numa ação pública condicionada precisa da representação da vítima. Mas ele entra com a denúncia mesmo assim. Depois a vítima entra com a representação fazendo uma ratificação. Então, a representação ela tem um teor de nulidade relativa, porque ela pode ser ratificada durante o processo. Assim como a requisição do ministro, tá bom? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ausência de corpo delito. Nossa, tá um barulho de cachorro infernal, né, pessoal? Vamos ver se vocês param um pouquinho. Ausência de corpo delito, artigo 158. Se o crime não teve, porque todo o crime, quando deixa vestígios, né? E por um motivo injustificável não foi feita a perícia desse crime, isso gera uma nulidade absoluta. Agora, se for um motivo justificável, choveu, desapareceu todos os indícios, esse exame pode ser substituído pelo exame indireto, que são as testemunhas. Aí vem uma questão, basta um perito oficial ou 2 não oficiais para fazer a perícia? Tem uma questão sobre isso. Perícia por perito não oficial é permitida? Resposta está na interpretação contra o senso da súmula 361 do STF, nulidade relativa.
as partes deverão demonstrar o prejuízo. Se uma perícia for feita por um perito não oficial e as partes notarem que isso trouxe um prejuízo ao processo, elas têm que arguir esse prejuízo, senão vai ser convalidado. Vamos ver se isso. Falta de nomeação de defensor ou acusado. Aqui, pessoal, está muito no princípio da ampla defesa. O que é o princípio da ampla defesa? Está na Constituição Federal, né? Todos têm direito a uma autodefesa. A disponibilização da autodefesa é condição sine qua non, mas também a defesa técnica. Nenhum acusado será processado sem um acompanhamento, sem assistência de um defensor. A defesa técnica. Sem defesa técnica, nulidade absoluta. Então, o que é essa defesa técnica? Um advogado dativo, ele precisa ter esse acompanhamento técnico dentro do processo. Se não tiver, é nulidade absoluta, tá bom? Agora, e a fragilidade na defesa? É nulidade absoluta? Se a defesa não foi tão boa, o advogado não se mostra eficaz. Essa fragilidade na defesa. Súmula 523 do STF. 523. Falta de defesa, nulidade absoluta. Fragilidade na defesa, ou defesa não eficiente, nulidade relativa, porque a parte tem que provar que ela teve um prejuízo mediante uma defesa ineficaz. Lembra da nulidade absoluta e relativa? A defesa frágil é uma nulidade relativa que tem que ser provada, porque é de interesse predominante da parte. Se não for provada que a defesa não foi eficaz, o ato vai ser convalidado. A não intervenção do Ministério Público titular. Se porventura deixar de ser intimado, se o MP faz parte de uma ação e ele deixar de ser intimado para propor algum ato ali naquela ação, a primeira corrente fala que é nulidade absoluta. A segunda corrente fala que é nulidade relativa. O Ministério Público deve demonstrar o prejuízo. O MP não foi chamado para participar de uma audiência. Se isso trouxe prejuízo para o Ministério Público, ele de fato tem que mostrar esse prejuízo. Os entendimentos hoje do STF, dos tribunais, são de que tanto a nulidade relativa como a absoluta tem que ser provados os prejuízos. Eu acho até que eu entendo por quê. Porque se fosse muito a revelia essa questão das nulidades, ia atrapalhar muito a celeridade do processo, que é um princípio processual também. Então, em que pese, você não pode justificar não ouvir uma nulidade, ou não ficar atento a uma nulidade, a um ato que seja diverso ao processo, justificando que precisa ser rápido o processo. Ausência de citação, interrogatório e de concessão de prazos para as partes. Pessoal, a ausência de citação, em regra geral, é o que é a citação? Um ato pelo qual eu dou ciência ao acusado que ele tem um processo penal contra ele. Aqui é processo civil também, né? Mas está aqui no âmbito do processo penal. Se eu deixar de citar e seguir o processo, nulidade absoluta. Fere o direito de defesa do acusado, o princípio da ampla defesa que está lá no nosso texto constitucional. Agora tem uma questão aqui, pessoal, está até no artigo 570. Nulidade absoluta que pode ser sanada é a única, porque geralmente a nulidade absoluta não tem como ser sanada. O processo já é nulo, é um prejuízo de ordem pública, fere o texto constitucional, que aqui no caso é a ampla defesa. Porém, se o acusado, no caso da citação, ele não foi enviada uma citação para ele ter ciência do processo. Se o acusado comparece no prazo, antes desse prazo, se encerra e ele apresentar a defesa dentro do prazo lá, isso não vai gerar nulidade, porque não houve prejuízo. Isso aqui é uma pegadinha, tá, pessoal? É a única nulidade absoluta que pode ser sanada e deixar de ser até uma nulidade. Ausência de interrogatório.
o momento em que o acusado vai dar a versão dele dos fatos ao interrogatório, a frente das partes, do magistrado, do MP e etc. Agora, tem uma decisão sobre interrogatório, que está no STJ, HC 82661 de Roraima. O acusado foi intimado, mas não compareceu ao interrogatório. Dias depois, o advogado pediu uma nova designação de interrogatório, porque na primeira ele não foi. O juiz negou. Essa decisão subiu lá para o STJ e o STJ aceitou, dizendo, ok, se ele não foi na primeira, não, o juiz pode negar na segunda. Então, quando for o caso de novo interrogatório, se ele não foi no primeiro, o juiz pode negar no segundo. Não concessão de prazos. Quando eu estou falando aqui, prazos processuais, o inciso está falando. Se tiver a redução de prazo para acusação ou redução de prazo para defesa, nulidade relativa. Porque ela tem que ser arguída. Por exemplo, uma parte fala assim, 5 dias para mim não foi suficiente para fazer uma defesa satisfatória. Ela arguiu que teve prejuízo com aquilo. Mas se a parte conseguiu em 5 dias, vamos supor que o juiz falou, não, a gente tem que ter celeridade nesse processo, não vai ser 10 dias, vai ser 5 dias para você montar a defesa. Ele em 5 dias fez uma grande defesa e o réu foi absolvido, o ato foi convalidado. Só que se ele teve prejuízo, ele pode alegar nulidade, porque em 5 dias não foi suficiente para fazer uma defesa satisfatória. Percebe que a nulidade relativa tem que ser arguída pela parte. Senão o ato é convalidado, o princípio da convalidação. Aí, pessoal, agora a gente entra numa nova etapa dentro do artigo 564, que é o júri. Presta atenção, aqui a gente fecha uma etapa e entra uma nova etapa, que é o júri, dentro do artigo 564. Primeira coisa que o artigo fala, dentro dos incisos, falta de decisão de pronúncia. O que é a decisão de pronúncia, pessoal? É aquela que o juiz, ao término da primeira fase do tribunal de júri, ele verifica que há elementos suficientes, indícios de autoria e elementos de materialidade. E ele, baseado nesses elementos de autoria e materialidade, ele encaminha para o julgamento perante o plenário. E aí ele será submetido ao julgamento perante o tribunal do júri e o conselho de sentença. Sem a decisão de pronúncia, se o julgamento vier a ser realizado, ele é nulo. A nulidade é absoluta. O júri inteiro vai ser anulado, se não houver a decisão de pronúncia. Aí dentro desse item tem um tópico que fala sobre eloquência de pronúncia. O que é essa eloquência de pronúncia? O juiz, dentro da decisão de pronúncia, ele vai além. Além de mostrar provas de autoria e materialidade, ele vai além disso. O juiz começa a fazer acusações e faz uma fundamentação como já fosse sentença condenatória. Isso aí chama eloquência acusatória, nulidade absoluta. Aí você fala, por quê? Porque os jurados vão ter acesso à decisão de pronúncia do juiz. Se ele vê lá que o juiz está já indo além da prova de autoria e materialidade, falando já quase que colocando o cara já como um condenado, isso influencia na decisão do conselho de sentença, que são 7 jurados que vão julgar. Eles vão olhar o que o juiz escreveu e vão se influenciar disso. Então o cara já vai ser condenado antes de ser julgado. Falta de intimação do acusado. A falta de intimação para que ele compareça à sessão do tribunal do júri. Nulidade absoluta, se faltasse a intimação para ele comparecer. Artigo 572 do CPP. Porque o acusado pode ou não comparecer. Ainda que você intime ele pode falar, não vou e não ir. Ainda que o julgamento ocorra. Desculpa, pessoal, não é nulidade absoluta, é nulidade relativa. Porque a falta de intimação gera uma nulidade relativa porque o intimado pode não querer ir. Depois eu até quero conferir isso, né? Porque Capes coloca como nulidade relativa. Mas será que não é nulidade absoluta? O fato dele não querer ir, falar, não vou lá nesse... Como é que fala? A falta de intimação para que ele compareça à sessão do tribunal do júri. Eu não vou lá porque eu vou ser esculachado.
Mas será que isso não é uma nulidade absoluta? Porque ele pode querer ir também, né? A doutrina discute porque existe exemplos de pessoas que não querem ir, por isso é nulidade relativa. Eu acho que é uma nulidade absoluta. A contrassenso pensando, né? Mas o que eu acho não importa aqui. Falta de intimação das testemunhas para a segunda fase do tribunal do júri. Eu posso arrolar mais testemunhas para que elas vão a plenário. Vamos supor, eu fiz um arrolamento de 3 testemunhas, mas elas não foram intimadas. Nulidade relativa, eu tenho que demonstrar que aquelas testemunhas que não foram arroladas eram testemunhas chaves ou não eram? Se era um mero rito de processo, enfim, nulidade relativa. Tem prazo para ser alegada, tá, pessoal? Falta do processo de 15 jurados quando um júri é realizado. Quando o júri é realizado, são intimados 25 jurados. Desses 25, é obrigado a ir 15 lá na sessão do júri, sessão do plenário. Se for 14, nulidade absoluta. Porque desses 15 serão escolhidos 7. Então, vamos supor que são 25 intimados, aparece 13 lá, não acontece o júri. Se acontecer, por um caso qualquer, vir a acontecer, esse júri vai ser anulado. Porque de 25 são escolhidos 15, de 15 são escolhidos 7. Não são escolhidos, são sorteados. E aí vem um próximo quesito que fala a falta do sorteio. A gente está tudo no júri, tá, pessoal? Vamos supor que apareçam 15 jurados. Dos 15, são escolhidos 7. O promotor lá fala, eu quero aquele, aquele, aquele. O advogado fala, eu quero esses 3 aqui. O juiz fala, eu quero aquele. Não pode. Isso aí gera nulidade absoluta. Porque tem que haver um sorteio. Tá? Se fosse escolhido, o réu poderia ser condenado antes mesmo de ser julgado. Vamos supor que eu participei de um júri, apelei e foi anulado. Os mesmos jurados que participaram do primeiro júri, vamos supor que aconteceu um júri, eu fui acusado, apelei da sentença e o júri inteiro tinha uma nulidade absoluta lá, o júri inteiro foi anulado e fizeram outro júri. Eu já vi casos assim na TV. Esses jurados que estavam aqui podem ir para o segundo jurado, fazer parte do conselho de sentença do segundo julgamento, segundo júri? Não podem. Senão dá nulidade absoluta. Por quê? Vamos supor que ele, no primeiro julgamento ele tinha convicção que o réu era condenado. Ele vai manter essa convicção. Isso vai contra os princípios constitucionais. Outro quesito, em observância da incomunicabilidade dos jurados. Pessoal, os jurados não podem comunicar entre si sobre o fato. E muito menos a comunicação externa, comentar com a mãe, com a tia, como é que está a mídia, não pode haver isso. Se houver, é nulidade absoluta. Aí vem a formulação dos quesitos. Se houver erro, porque no artigo 483 do CPP, coloca uma ordem para os quesitos que os jurados vão... tem uma ordem para os quesitos, que são aquelas perguntas. Se houver um erro na ordem, ou pulou uma pergunta, ou pulou... Tem uma regra, que eu não estou com o CPP aqui. Se não seguir, gera causa de nulidade absoluta. Tem duas súmulas nesse sentido. A 156 e a 162. Falta de acusação ou falta de defesa. A gente está falando do tribunal de júri, tá? Se eu não tiver... se o MP tiver e a acusação não tiver, se o MP estiver e não houver acusação, nulidade absoluta. Se houver acusação e o MP não está, nulidade absoluta. Tem que estar todas as partes. Por isso que fala falta de acusação ou falta de defesa na sessão do julgamento do tribunal de júri. Se essa sessão ocorrer faltando uma das partes, nulidade absoluta. A gente tem que lembrar, pessoal, que a instituição do júri é uma instituição muito importante. Ela está prevista na Constituição Federal. Se acontece um vacilo, um vício desse, um vacilo, um vício, está o MP lá, não está a defesa, claro, é óbvio que vai ser tudo anulado, nulidade absoluta.
Mas por que uma coisa óbvia está na lei? Princípio da legalidade. Substituição do fato à norma. Tem que estar, tudo que acontece de crime tem que estar previsto numa lei anterior. Por isso que está na norma. Terminou o júri. Tá? Ainda a gente está no 564. Tanto que esse artigo é grande. Falta de sentença. Se eu não tenho uma sentença, eu não posso executar a pena. Aqui não estamos falando mais de júri não, tá, pessoal? Nós estamos falando no geral. Falta de sentença. Se eu não tenho a sentença, eu não posso entrar com mandado de segurança, não posso executar a pena, não posso fazer nada. Isso gera nulidade absoluta. Aí você me pergunta, a sentença é dividida? Sim, é dividida em 3 fases. Relatório, fundamentação e dispositivo. O relatório é o resumo do que aconteceu no processo. O juiz faz um relatório do que aconteceu no processo. Se não houver o relatório, acontece uma nulidade? Sim. Nulidade absoluta. Porém, se for um juizado especial, ele dispensa o relatório. Não precisa, pode ir direto para a fundamentação. Segunda etapa, fundamentação. É onde o juiz vai mostrar direito de fato, o juízo de fato e de direito. É onde o juiz vai mostrar o juízo de fato e de direito. E ele vai explicar, baseado nos artigos, na fundamentação, por que ele está tomando aquela decisão, ou de condenação ou absolvição. Se não houver a fundamentação, em qualquer caso, aí juizado especial entra também, nulidade absoluta se não houver o quesito da fundamentação. E o dispositivo, o que é o dispositivo, pessoal? É a decisão. É a decisão, é o final. A decisão final é o dispositivo. Se não houver o dispositivo, não há sentença final. Se não houver a sentença final, tem parte da doutrina que considera ato inexistente. Imagina um processo inteiro, tem tudo lá, tem defesa, tem toda aquela fase, primeira fase, segunda. Aí chega na primeira, estou falando no júri de primeira e segunda fase, né? Mas um processo comum, imagina. Aí chega no juiz, faz um relatório, faz a fundamentação e não diz a sentença. Ato inexistente. Tá bom? Falta de recurso de ofício. O juiz deverá, nesse caso, encaminhar os autos para que o tribunal faça análise. Se ele não encaminhar, nulidade absoluta. Tá? E esses autos, se transitar em julgados, vai ser nulo se o juiz não encaminhar, porque a gente está falando de recursos de ofício. Falta de intimação para decisões. Falta de intimações para decisões de despacho que cabe recurso. Se eu tenho uma decisão que cabe recurso, obrigatoriamente eu preciso intimar as partes. Até porque para as partes poder interpor o recurso. Se eu não fizer isso, nulidade absoluta. Falta de quórum para julgamento no tribunal. Eu tive uma sentença condenatória, apelei. Essa sentença subiu para o STJ-MG, para o TJMG, né? Não é STJ-MG. STJ é Tribunais Superiores. TJMG. Eu sei que lá pelo regimento, porque cada estado vai ter o seu regimento interno, eu sei que lá pelo regimento desse tribunal TJMG, são 3 desembargadores. Compareceram só 2. Nulidade absoluta. É nulo se fosse os 2 só presidirem a sessão. Tem que ter 3. Se for um regimento interno de São Paulo, o TJSP, meu processo foi para lá, que eu apelei de uma sentença condenatória. Lá são 5 desembargadores, forem 4, não deu quórum. Nulidade absoluta. Fechou, pessoal? Aí tem um último. Por omissão ou formalidade essencial do ato. De repente um ato, que isso aqui é meio controverso. De repente um ato acontece de maneira diversa, mas ele atinge sua finalidade. Há uma convalidação aí. Ele não causou prejuízo a ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a doutrina critica muito o excesso de formalismo. Tem uma rúbrica ali, não, isso não pode. Causou. Ele atingiu a finalidade dele? Atingiu. Causou prejuízo a outra parte? Não causou. Então, existe a convalidação e esse ato não pode ficar muito naquele tri-tri-tri
as formalidades, porque o nosso processo penal, segundo o Nietzsche, ele é formalista. Mas aqui, quando a gente está tratando de nulidade, a gente está falando especialmente de atos que realmente não cumprem a sua finalidade e causam prejuízo para as partes. Então, esse é um parâmetro que você sempre tem que ter. É nulidade? Para ser nulidade, o princípio pater nullité sans grieve fala o seguinte: tem que causar prejuízo. Se não causou prejuízo e atingiu a sua finalidade, a gente está falando de um ato irregular. Entendeu? Então, a gente tem que sempre fazer essa separação conceitual para nunca cair numa valeta de um ato que atingiu sua finalidade, a gente não ficar preso ao formalismo processual. Em que pese esse formalismo seja muito importante para os estudos. Tá bom?